Pessoal, chegamos ao exercício 72, razão e proporção, tá? Aqui no 7º ano eu ensino muito isso aqui para eles, aqui, devagarzinho, né? A gente começou esse bimestre aqui a interpretar a fração como sendo a comparação entre duas grandezas, né? O que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza, né? Por exemplo, o tempo, o espaço, a quantidade de água num reservatório, a quantidade de chuva que cai, né, num espaço, sei lá, qualquer coisa que possa ser medido, sua altura, sua idade, sua massa corporal, tudo aquilo que possa ser medido, tá? É uma grandeza. Então, isso é muito importante no Enem, né? Razão e proporção, regra de três, essas coisinhas assim, caem muito no Enem, precisa dominar, né? Todas as suas variantes aí, né? Suas reflexões aí. Bom, então vamos lá. Comparação entre duas grandezas. Agora nós vamos comparar que grandezas? A grandeza, a quantidade de fibras e a quantidade de pão, né? Em gramas, cada um deles. Então, 5 marcas de pão integral apresentam as concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão, né? Então, a concentração é massa de fibra dividido pela massa de pão. Ele já está te informando isso. Olha como ele facilitou para você, né? Listadas a seguir. Então, a marca A tem a seguinte proporção aqui. Cada 2 gramas de fibras correspondem estão presentes em 50 gramas de pão. Tá? Então, aqui fibras e aqui pão, para exemplificar. Bom, então, simplificando essa fração aqui, eu tenho 1 para 25. Agora sim, ó, isso é importante. Números são só números se você não souber interpretá-los. Saber, eles representam o que na nossa situação, né? Na nossa realidade. A interpretação deles é que é importante. É a mesma coisa na língua portuguesa, né? Aquele monte de símbolos ali, de signos todos, que são que é o alfabeto, não significam nada se a gente não juntar aquelas letrinhas ali e darmos algumas interpretações, que pode virar uma música, uma poesia, uma carta de amor. É a interpretação que nós damos para aqueles símbolos. A matemática é a mesma coisa, tá? Você precisa interpretar. Então, olha só, para cada 1 grama de fibra, eu tenho 25 gramas de pão. Essa é a minha relação. Olha lá, e ele informou, ó, massa de fibra por massa de pão. Foi exatamente o que eu fiz. Fibra em cima, pão embaixo. Eu tenho uma relação de 1 grama de fibra para cada 25 gramas de pão. Para marcar, vamos ver a marca B agora. Marca B. Minha relação é 5 gramas para 40 de pão. Opa, simplificando isso aqui, eu tenho 1 para 8. Essa relação é menor do que a outra, né? Olha só, para cada 1 grama de fibra agora, eu tenho 8 gramas de pão. Olha como aqui está muito mais concentrado, né? A outra ali, a A, é mais disperso. Cada 25 gramas de pão, eu tenho 1 grama de fibra. Aqui, ó, 8 gramas de pão, 1 grama de fibra. Está mais concentrado, né? Se eu tivesse, sei lá, 3 vezes 8 aí, ó, né, que seria 24, seria mais próximo aqui da marca A, eu teria 3 gramas, ó, 3 gramas de fibra para cada 24 gramas de pão. Olha como ficou muito mais concentrado do que o primeiro, né? Bom, vamos ver o outro agora, o C. O C eu tenho 5 para 100. Ixi, aqui perdeu, né? Cada 100 gramas de pão eu tenho 5 gramas de fibra. Simplificando vai dar 1 para 20. É ainda mais concentrado do que o primeiro, mas perdeu do segundo. Vamos ver a letra D. Marca D. 6 gramas de fibra para 90 de pão. Simplificando vai dar 1 para 15. Tá? Aqui está fácil de simplificar as frações, viu, pessoal? Todas elas são múltiplos aqui. Se o exercício fosse mais complicado, não daria para você fazer
simplificação aqui, onde eu teria 1 no numerador, né? Então você poderia transformar tudo em número decimal. Aí dá para você enxergar também. Faça esse treino, pega a calculadora, transforma tudo em número decimal e veja as comparações que dá aí, tá bom? Sem crise nenhuma. Porque se fosse uma fração que não seja múltiplo, né, pode observar que todos aqui são múltiplos um do outro, né? Aí é fácil transformar em fração. Agora, se não fosse, né, aí você transformaria em número decimal. Bom, então essa relação aqui, cada 15 gramas de pão eu tenho 1 grama de fibra. É melhor mais concentrado do que a C, mais concentrado do que a A, mas perdeu da B, né? Vamos ver a letra E agora. Na letra E eu tenho 7 gramas de fibra para 70 de pão. Observe que é múltiplo também facilita, né? Então eu tenho 1 grama de fibra para cada 10 de pão. É uma boa relação, mas perdeu da segunda marca, né? Da marca B. Perdeu. Portanto, a melhor marca, que tem mais concentração de fibras, é a marca B, ok? Cada 8 gramas de pão ali, eu tenho 1 grama de fibra. É a melhor concentração. Transformem como dica, transformem tudo em decimal aí para vocês verem o que vai acontecer, ok?